Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Estamos chegando ao nosso quarto tema da disciplina de Logística Integrada, aula 4 aí. E neste tema nós vamos falar de transportes, custos e seguro. Nós vamos entender algumas definições aí dos modais de transporte que são muito importantes para a área da logística. Continuo com os contatos aí. Eu quero iniciar este tema falando um pouquinho da definição e do conceito e da função de transporte. Né? O transporte ele refere-se aos vários métodos para movimentar os produtos. Nós já falamos um pouquinho aí dos produtos que nós temos, falamos de estoque ao longo da nossa aula e agora nós vamos ver como que isso tudo aí se locomove, né? O produto, a matéria, a prima, enfim. E aí a gente pode ver que na logística brasileira nós temos 5 modais de transporte. Nós temos os modais rodoviário, ferroviário, o modal aéreo, o dutoviário e o aquaviário. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito desses modais. Nós vamos ver que dependendo do produto, do material, a área de logística tem que escolher muito bem qual modal de transporte ela vai utilizar, o que vai ser mais rentável, qual modal que vai ter um custo menor. E nós vamos ver que o transporte para a maioria das empresas aí, ela está relacionado a uma atividade muito grande dentro da logística. Então, em média, aí o transporte ele tem uma média de 2/3 do custo logístico. Então, ele envolve e absorve um custo muito grande para a área de logística, a área de transporte. E aí, nesta aula, pessoal, eu vou passar para vocês o conceito e alguns modais de transporte. Nós vamos falar dos 5 modais e em cada modal eu vou falar um pouquinho do conceito de cada um, eu vou falar um pouquinho de tipos de cada modal de transporte e no final de cada modal eu vou falar quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar cada modal de transporte. Então, nós vamos começar falando aí do modal dutoviário. O modal dutoviário, pessoal, ele é um transporte que se utiliza dutos para se locomover, como vocês estão vendo a figura aí. E os principais produtos que têm movimentação economicamente viável para este modal são o petróleo bruto e os seus derivados do petróleo. Tá? No Brasil, além de subutilizados, devido à sua grande maioria, o controle ser efetuado pela Petrobras, o custo de utilização ainda não é tão viável assim quando nós vamos falar de modal dutoviário, este modal para fazer o transporte aí de algum produto, de algum serviço. Tá? Então este é o modal dutoviário. O que nós podemos falar dos modais dutoviário? Os principais dutos existentes no Brasil são os oleodutos, que são implantados pela Petrobras ou outros distribuidores de petróleo e são destinados ao transporte de petróleo bruto ou os seus derivados. Esses são os oleodutos. Depois nós temos aí o gasoduto, que é destinado ao transporte de gases entre centros produtores e centros consumidores. E aí a gente pode destacar o gasoduto, né, que é uma obra gigantesca de infraestrutura do país, o gasoduto Bolívia-Brasil. Então esta é uma obra aí gigantesca e vale destacar este tipo aí de infraestrutura, tá? Então, o primeiro é o oleoduto,
o segundo o gasoduto e o terceiro tipo de modal dutoviário são os minerodutos, que são destinados ao transporte de minérios entre as regiões produtoras e as usinas siderúrgicas ou terminais portuários. Então, esses são os três tipos aí principais de modal de dutos, né? Que são os oleodutos, os minerodutos, que é esse que nós estamos vendo aí, e os gasodutos. Pessoal, tem alguns tipos de dutos. Quais são os principais dutos existentes aí? Nós temos os dutos subterrâneos, que são os dutos não visíveis, né? Que eles se localizam abaixo da terra. Tem os dutos aparentes, que são os dutos visíveis, encontrados geralmente nas estações de abastecimento. Os dutos aéreos, que são os dutos construídos suspensos no ar. E os dutos submarinos, que são submersos no fundo do mar, aí, com bastante ligação com as plataformas que ficam localizadas aí no mar. E nós temos os dutos que ficam submersos aí para fazer esse transporte aí de petróleo e os derivados também. Tá? Então esses são os principais tipos de dutos. E aí o que eu quero destacar são as vantagens do modal dutoviário. Quais são as vantagens? Eles simplificam a carga e descarga, porque é muito fácil esse sistema. Tem uma menor possibilidade de perdas ou roubos, né? Porque eles são bem seguros. E trabalho praticamente ininterrupto. Então é o tempo inteiro, sem parar, esse modal dutoviário trabalhando, fazendo o transporte de determinada carga. Quais são as desvantagens? Ele é considerado um transporte lento para fazer o transporte, né, do produto. Ele atende somente determinadas mercadorias, então é um ramo muito fechado aí, porque ele atende determinados tipos só de mercadorias, aí como eu falei, petróleo, os derivados de petróleo para fazer o transporte, então é um nicho bem pequeno aí. Ele demanda maior custo de infraestrutura em comparação com os demais modais, então no Brasil, para se ter um modal dutoviário, ele demanda infraestrutura e o país ele carece de infraestrutura na questão desse modal. E aí também tem um custo muito elevado quando se vai implantar ou fazer algum projeto de infraestrutura para ampliar o transporte dutoviário. Então é um custo elevado, então acaba sendo uma desvantagem para se obter esse transporte. Então eu vou falando de cada modal aí, pessoal. Eu vou simplesmente nesta aula, eu vou só enumerar algumas coisas de cada transporte. Então vai ser uma aula mais onde eu vou estar lendo mais as situações de cada modal, tá? O próximo modal é o modal aéreo. Então, o modal aéreo ou aeroviário é o transporte feito por aeronaves e é considerado dentre os modais como sendo o modal mais adequado para o transporte de mercadorias de alto valor ou mercadorias que tenha serviços de urgência, né? Então ele é indicado o modal aéreo para isso. Serviços de urgência são produtos que já vão estragarem rápido, produtos, por exemplo, que demandam urgência, vamos supor, um transporte de algum órgão para algum tipo de cirurgia. Então, o modal aéreo ele é considerado um modal muito rápido aí para esse tipo de serviço, né? E viável também. E aí deve-se levar em conta que o modal aéreo, ele também tem a questão de restrições de tamanho, de peso, de tipo de mercadoria a ser transportada. Então, o modal aeroviário ele tem as suas restrições para peso, tonelagem, para tamanho de produto. Não é qualquer produto que se dá para fazer o transporte no modal aeroviário, tá?
E aí a gente pode falar aí de alguns principais tipos de aeronaves cargueiras ou avião cargueiros que podem se destacar. Eu separei dois tipos aí para que a gente possa entender quando se fala de transporte, né, de logística. Então, o primeiro que eu separei é o avião aí ao cargo ou full cargo, que são aeronaves especificamente destinadas ao transporte de mercadorias. Então, nesse modal aéreo aí, nesse tipo de aeronave que é ao cargo ou full cargo, só pode ser transportado mercadorias nele. Então, é destinado apenas para mercadorias. Então, tem um exemplozinho aí para vocês verem que só é transportado mercadorias para esse tipo de aeronave. O outro que eu separei é o Kombi. Então, esta aeronave Kombi visa atender a demanda do quê? De passageiros e de cargas. Então, é transportados juntos. Geralmente, as cargas, né, são transportadas nos pavimentos inferiores da aeronave. Então, transporta passageiros e transporta produtos, transporta cargas para a questão de logística também, que é esse tipo de aeronave que vocês estão vendo aí, tá? A questão das vantagens do modal aéreo. 3 vantagens aí. A primeira é a velocidade, eficiência e confiabilidade. É um transporte rápido, eficiente e de confiança para se ter. Ele atinge regiões inacessíveis para outros modais, então ele vai a regiões que talvez um trem, uma carreta não consiga aí chegar, tá? Então, ele também, a outra vantagem é a questão da competitividade, porque a frequência dos voos permitem altos giros de estoque, então como é um modal muito rápido, então tem uma frequência muito grande de voos, de chegada e saída de mercadorias, porque é um modal rápido, então o estoque ele tem um giro muito grande aí para as empresas quando se usa o modal aéreo, tá? As desvantagens do modal aéreo ou aeroviário. Tem uma menor capacidade em peso e volume de cargas, então como eu falei, tem algumas restrições para esse tipo de modal. O custo de capital e frete são elevados, então muitas empresas optam, de certa forma, demorar um pouquinho mais do produto chegar e pagar menos do que utilizar o modal aéreo e ter um custo muito grande que vai ser pago, e os fretes eles são elevados, então é um modal caro para assim colocar o produto ali e investir, né? Apesar da eficiência, ele tem um custo muito elevado. E fortes restrições às cargas perigosas. Então, tem muita restrição quando se vai transportar alguma carga perigosa no modal aéreo ou aeroviário. Então, essas são as desvantagens. Muito bem, pessoal. Seguindo aqui, eu quero falar para vocês acerca do modal aquaviário ou hidroviário. Esse modal de transporte aquaviário ou hidroviário, ele consiste aí na locomoção de mercadorias por meio de barcos, de navios, de balsas, e quando se utiliza uma via de corpo de água. Então, quando vai em oceanos, em mares, em lagos, em rios, em canais aí, que vai se transportar essa mercadoria ou algum produto. A definição do termo aquaviário, ela abrange uma só definição. Então, ela abrange os modais marítimos e hidroviários. Então, vamos entender aí a diferença desses modais marítimos e hidroviários. O modal marítimo ele é um transporte realizado para embarcação de mares ou oceanos. Já o transporte, o modal hidroviário, ele só abrange os transportes fluvial e lacustre, que seria em lagos, em lagoas, em rios. Então, o transporte marítimo ele vai para embarcações em mares e oceanos, e o hidroviários para rios, lagoas, lagos. Então, esta é a diferença aí. E aí no modal aquaviário,
ou hidroviário, o que a gente escuta muito é o termo de cabotagem. E o que é cabotagem? Cabotagem é a navegação entre portos de um mesmo país ou a distância pequenas, né? Distâncias pequenas dentro das águas costeiras. Então nós temos aí separado como a pequena cabotagem, que cobre apenas os postos nacionais ou os portos nacionais, e a grande cabotagem, que realiza as ligações marítimas entre países próximos. Então, este é o sistema de cabotagem aí, é a navegação entre portos de um mesmo país ou de distâncias pequenas, tá bom? Continuando aqui, eu separei para vocês alguns tipos de navios que eles são divididos aí, né? Então nós temos os navios de carga geral, que é esse navio que vocês estão vendo aí, transporta cargas diversas aí, né? Carga geral ou navio Kombi. Então, este é um modelo de um navio aí de carga geral. Nós temos os navios especializados ou convencionais, que é esse aí. Nós temos os navios multipropósitos e porta-containers. Então, este tipo de navio é o que a maioria está acostumado a ver, né, em portos. E falando em portos, nós temos diversos portos aí no Brasil que são bastante eficientes. As empresas estão investindo, algumas empresas privadas, na infraestrutura dos portos aí brasileiro, e isso está tendo uma pequena melhora na questão do transporte aí. Então, este é o tipo de navio multipropósito ou porta-containers. Quais são as vantagens e as desvantagens do modal, né, aquaviário ou hidroviário, tá? As vantagens, deixa eu voltar aqui, as vantagens são: possibilita reduzir custos de frete internacional, transportar grandes quantidades de cargas a longas distâncias e o transporte de menor impacto ambiental, né? Então essas são as vantagens do transporte hidroviário. Nós temos as desvantagens, que é o investimento inicial e custo operacional elevado. A segunda desvantagem é a necessidade de grandes frotas modernas. E a terceira desvantagem é que vários manuseios da carga acaba sendo propício para avarias. Então, para que as cargas fiquem danificadas. Então, esse foi o tipo de modal aquaviário e hidroviário. Agora entrando para o modal aí, o penúltimo modal que eu quero falar para vocês, que é o modal ferroviário. O modal ferroviário, ele tem a característica de ser um transporte guiado e limitado apenas aí aos trilhos estabelecidos. Então, se tem o corpo aí de trilhos, ele só vai seguir aquilo que é estabelecido, aquilo que está guiado pelos trilhos. Ele não pode mudar a rota, a não ser que tenha os trilhos ali. E aí no Brasil, este modal ele é o segundo mais utilizado quando se trata de transporte de mercadorias. Então, nas malhas ferroviárias brasileiras, basicamente são transportadas mercadorias de baixo valor agregado. Esses baixo valor agregado é a questão do minério de ferro, dos produtos agrícolas, dos fertilizantes, do carvão e por aí vai, tá? E aí o transporte ferroviário, ele tem alguns principais equipamentos. Então, os principais equipamentos, né, são os vagões tanque, que ele é utilizado para o transporte de granéis líquidos, tá? Nós temos os vagões fechados de descarga lateral, que é ideal para o transporte de produtos ensacados e agregados de cereais. Nós temos os vagões plataforma, esses que vocês estão vendo aí, os modelos, que é utilizado para o transporte de veículos, contêineres, máquinas e outros volumes pesados.
Nós temos os vagões Hooper, que é utilizado para o transporte de granéis sólidos com melhor geometria. Então esses são os tipos de equipamentos aí ferroviários, tá? Dando continuidade aqui, quais são as vantagens ou as desvantagens do modal ferroviário? Ele utiliza faixa exclusiva que permite operação segura e segregada, permite o deslocamento de grandes volumes de cargas em uma só composição veicular e tem um baixo preço da tonelagem transportada. As desvantagens do modal ferroviário. Acesso às ferrovias se realiza em pontos fixos, estações ou terminais. Tem a questão de custo de implantação do sistema ferroviário, que é muito alto quando comparado ao modal ferroviário. E a existência de passagem em nível, que causa considerável incômodo à sociedade urbana. Então, essa é uma desvantagem grande quando se vai utilizar o transporte ferroviário. Geralmente ele passa pela sociedade urbana, pelas as estações de trens, onde tem o público ali e acaba atrasando algumas situações, então é uma desvantagem. O último modal que eu quero compartilhar com vocês é o modal rodoviário. O modal ferroviário, pessoal, ele tem um transporte aí que representa a maior parte do transporte terrestre e é o mais utilizado no Brasil. Ele é responsável por 96% da movimentação de passageiros e 58% do transporte de cargas. Então, o modal rodoviário ele tem uma característica do tráfego em qualquer via. Então, como eu falei, o modal anterior, que é o modal ferroviário, ele só vai por onde tem os trilhos, mas o modal rodoviário tem várias vias de acesso, então ele pode mudar o seu destino, seguir outro caminho, porque tem um tráfego aí em qualquer via. E ele é bem flexível aí para o trajeto, né? Para os trajetos, para não ter trajetos fixos. A operação dele é simples, fazendo transporte de cargas por meio de caminhões e carretas que trafegam em rodovias, então é muito simples aí. E esse transporte rodoviário, ele é o que é mais utilizado aí na logística. O que nós podemos seguir aqui é que nós podemos falar dos principais tipos de veículos do modal rodoviário. Nós temos o VUC, né, que é este caminhãozinho aqui, que é bastante utilizado, vocês já devem ter visto aí nas ruas, ou você que trabalha na área da logística, você sabe muito bem que este é o VUC, que é o caminhão, ele é veículo urbano de carga, então ele transporta menor, refere-se a um veículo menor para o transporte de cargas, ele tem capacidade máxima de 3 toneladas, e aí, para circular este veículo é preciso ter uma autorização, que é aquela ETEC, né? A Autorização Especial de Transporte para Caminhões. Então este é o VUC. Nós temos aí a carreta. Então a carreta ela tem o seu cavalo mecânico, né? E o semi-reboque. Então a gente vê que a carreta ela carrega um peso grande aí, que pode variar de até 36 toneladas, e aí dependendo da quantidade de eixos, então aqui é uma carreta, é só para que vocês entendam, tá, pessoal? E vejam os tipos de transporte que nós temos para o rodoviário aí, tá? Então nós temos a carreta, nós temos o caminhão rodotrem, eu acho legal vocês verem alguns exemplos aí, por isso que eu coloquei para vocês. O rodotrem, ele trata-se de um veículo formado por 3 partes, como vocês estão vendo na imagem. Primeiro, que é o cavalo mecânico, que é esse vermelhinho aí, para quem não está vendo, que é a frente do caminhão, que é chamado de cavalo mecânico. Depois nós temos um semi-reboque e um reboque. Então este veículo, ele geralmente tem 9 eixos e tem uma capacidade aí de até 91 toneladas. Então é um veículo que transporta muita coisa e muito pesado esse veículo, até porque ele também é chamado de rodotrem, né?
Ele parece um trem com vários vagões. Pessoal, quais são as vantagens do modal rodoviário? Ele tem uma maior disponibilidade de vias de acesso, como eu falei para vocês. Ele possibilita o serviço fracionado de porta em porta. Nós vemos aí que os caminhões chegam aí na porta dos clientes. Então, é um serviço que vai de porta em porta. E ele tem embarque e partidas mais rápidas, favorecendo entregas rápidas e curtas. Por isso que ele é bastante utilizado pelas empresas e na área logística. As desvantagens do modal rodoviário. É um veículo que possui elevado grau de poluição ao meio ambiente, infelizmente. Ele tem uma menor capacidade de carga. O trem ele pode carregar muita coisa, só que o modal, né, o modal rodoviário ele tem uma menor capacidade. E provoca congestionamento nas estradas também. Essa é uma outra desvantagem. Pessoal, o que eu quero que vocês façam na atividade? A atividade está assim: descreva quais são os tipos de transportes existentes no Brasil. São 5, eu falei de cada um deles agora na videoaula. Vocês vão descrever os tipos dele e as características de cada um. Então você vai pegar, por exemplo, o modal dutoviário. Vai descrever ali as características do modal dutoviário. O modal dutoviário é isso, a característica dele é que ele tem 3 tipos de dutos, enfim. Vocês vão descrever cada um destes 5. A questão do transporte ele é muito interessante porque na logística você tem que... Isso é o básico para que você entenda a questão de transporte, que você entenda dos 5 modais. Por isso que eu quero que vocês façam essa atividade para que fique fixado na mente de vocês que nós temos 5 principais modais de transporte no Brasil e que vocês falem da característica de cada um deles para que isso fique fixado na mente, na cabeça de vocês. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí, apesar de hoje ser uma aula diferente, onde eu mais falei, li de cada modal, né? Mas eu creio que deu para vocês entenderem aí a questão de cada modal de transporte. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.